Pare tudo. Se você já foi subestimado, dê um gostei e se inscreva neste canal agora mesmo. O que você está prestes a ouvir é a verdade sobre como uma mulher que foi chamada de nada voltou para incendiar um império. A faca no palco. O microfone uivou. Um guincho agudo. Todos os olhos no luxuoso salão nobre do Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, estavam fixos em Emílio Bittencourt, o homem que tinha tudo. Sua nova esposa, Monique, coberta de joias que pareciam roubar o ar, lançou um olhar de desprezo para a mulher com o vestido azul escuro simples. Querido, é ela? Emílio soltou uma gargalhada cruel e ressonante. Aquela é a Clara, minha ex. Não se preocupe, ela é nada. Mas, enquanto ele pronunciava essa palavra, o homem mais poderoso da sala, o recluso bilionário do setor de energia, Julian Torres, se virou. Ele silenciou todo o gala, colocou a mão firmemente nas costas de Clara e disse ao mundo: Senhor Bittencourt, você está muito enganado. Esta é a mulher que eu estava esperando. A sombra de C.H. Arden. O zumbido constante dos servidores no minúsculo escritório de Clara Noronha era sua única companhia. Era um ronronar baixo e constante no fundo de seu pequeno apartamento de paredes bege, o único bem tangível com o qual ela conseguiu sair. O resto de sua vida havia sido sistematicamente, legalmente e espiritualmente liquidado. Em seu monitor, uma complexa matriz de dados piscava. Era um problema logístico para um consórcio de transporte marítimo em Santos, um quebra-cabeça que ela estava resolvendo por R$400. Ela fazia isso sob seu pseudônimo, C.H. Arden. C.H. Arden era confiável. C.H. Arden era brilhante, de uma forma discreta e sem reconhecimento. C.H. Arden era, acima de tudo, invisível. Clara Noronha, a mulher que havia desenhado a arquitetura do projeto Quimera em um guardanapo de cocktail em um bar escuro, era um fantasma. Seu celular vibrou, rastejando sobre a mesa. Era Chloe. Você está me ignorando. O tom de Chloe era um não cumprimento direto. Estou trabalhando, Chloe, Clara murmurou, ainda escaneando o código. Não, você está se escondendo e eu não vou permitir isso esta noite. O carro vai te pegar em 1 hora. Já estou no Belmont. O estômago de Clara se apertou. Chloe, eu não posso, É a noite dele, o gala, ele é o convidado de honra. Eu sei, retrucou Chloe. O som de sua amiga aplicando o batom audível do outro lado da linha. Chloe Ribeiro era uma jornalista de tecnologia implacável do Jornal do Brasil, e a única ponte que restava a Clara para o mundo que ela quase conquistou. É por isso que você está vindo. Eu vou cobrir esta farsa e não vou fazer isso sozinha. Você é minha acompanhante de imprensa. Você será invisível. Eu prometo. Apenas... Fique no salão. Por que você está fazendo isso comigo? Sussurrou Clara. Houve uma pausa. Quando Chloe falou novamente, sua voz era mais suave, mas com um fogo frustrado. Por que, Clara? Se passaram 5 anos. 5 anos de você diminuindo. Você vive em uma caixa de sapato, aceitando migalhas enquanto aquele vampiro recebe o prêmio de inovador da década pelo seu trabalho. Eu não quero que você faça networking. Eu não quero que você faça um show. Eu quero que você fique naquele salão, olhe para o que ele construiu sobre seus ossos, e eu quero que você volte a ficar com raiva, com o espelho e a armadura. 1 hora depois, Clara olhava para si mesma no espelho, horrorizada. O vestido que Chloe havia enviado, uma bainha simples azul meia-noite, de um estilista que Clara não podia pagar, parecia um disfarce. Era elegante, mas era uma armadura que ela não usava há anos.
O salão nobre do Copacabana Palace era outro mundo. Era uma galáxia de ruído e luz, uma sinfonia de riqueza consolidada. Lustres como supernovas capturadas pingavam cristal do teto. Esculturas de gelo de criaturas míticas derretiam elegantemente sobre leitos de caviar. O ar era denso com o aroma de flores de estufa e perfumes caríssimos. Clara se sentia uma falsificação. Seu passe de imprensa que dizia Clara Noronha, convidada, Jornal do Brasil, pesava em seu peito. Fique ao meu lado, observe, faça anotações. Meu segundo par de olhos, instruiu Chloe, pegando 2 taças de espumante e dando uma para a mão fria de Clara. Clara tentou ser profissional, tentou ver o salão como uma jornalista, uma coleção de pontos de dados, corretores, capitalistas de risco, socialites. Mas tudo era um borrão até que ela ouviu o riso dele. Era a mesma risada, aquele barítono alto e ressonante que podia encantar uma sala ou estripar um oponente. Cortou a orquestra, cortou as centenas de conversas e atingiu-a diretamente no plexo solar. Ela não a ouvia pessoalmente há 5 anos, mas seu corpo se lembrava, seu coração martelou. Suas palmas ficaram úmidas. Ela se virou lentamente temendo quem era. Lá estava ele, Emílio Bittencourt, seu ex-marido. Ele parecia um rei, seu smoking sob medida por mãos que cobravam mais do que a hipoteca mensal dela. Ele estava cercado por um círculo de bajuladores, rindo de uma história que ele estava contando. E em seu braço estava Monique. Monique de Winterthur, uma herdeira suíça que havia herdado uma companhia ferroviária e um rosto novo. Pessoalmente, ela era menos uma pessoa e mais um conceito. Ela era esculpida em gelo, envolta em um vestido que parecia tecido com diamantes. E seus olhos frios e azuis examinavam a sala com um olhar de profundo tédio imperial. Não olhe, murmurou Chloe ao ver Clara congelar. Ele não está olhando. Clara, não. Mas era tarde demais. Ele não estava olhando para ela. Ela estava. O olhar de Monique, procurando por competição no salão, prendeu-se em Clara. Seus olhos se estreitaram. Ela viu o vestido simples de Clara, o passe de imprensa, a maneira como ela se escondia atrás de um pilar. Monique se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Emílio. Ele parou, irritado com a interrupção, e seguiu o olhar dela. Ele a viu. Seus olhos, aqueles que uma vez a olharam com adoração sobre uma pilha de plantas, a escanearam com uma avaliação fria e desdenhosa. Ele não parecia chocado, não parecia bravo, parecia divertido. Ele deu um pequeno aceno tenso, o gesto que se dá a um manobrista, e então virou as costas. O desprezo foi tão total, tão absoluto, que Clara sentiu o ar deixar seus pulmões. Foi pior do que um grito. Fui apagada, é isso? Sussurrou Clara, sua voz tremendo. Eu vou embora. Clara, espere, não. Chloe, você errou. Isso não me deixa com raiva. Isso apenas me embrulha o estômago. Te vejo em casa. Ela se virou e fugiu, abrindo caminho pela multidão brilhante, desesperada por uma saída. Ela não ia chorar. Ela não faria isso. Ela só precisava de ar. O veneno de Monique Clara estava abrindo caminho para o grande hall de entrada, com os olhos ardendo, quando uma mão em seu braço a parou. Não era Chloe. Era um homem de smoking, um segurança pela aparência. Mas seu aperto era cortês. Senhora, me desculpe, mas esta sessão é para... Ah, senhora Noronha! Clara se virou. Era Benito, o chefe de segurança de Emílio. Ele olhou para ela com pena. É bom vê-la, senhora. Benito... Ela assentiu, tentando libertar o braço. Eu estava de saída.
Claro, só me permita. Mas a interação cortês havia criado um gargalo. As pessoas pararam e a pequena perturbação atraiu o único grupo de pessoas que ela estava tentando evitar. Ora, 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 disse uma voz como vidro quebrado. Monique de Winterthur havia se separado de seu marido, flutuando em direção a Clara com a graça de um predador. Olhe, Emílio, é o pequeno fantasma de relacionamentos passados. Emílio estava logo atrás dela, seu rosto uma máscara de charme social. Mas seus olhos eram duros. Clara, que surpresa! Não sabia que você ainda estava na cidade. Eu estava de saída. Clara forçou a voz, ela tentou contorná-los. Monique bloqueou seu caminho, um pequeno sorriso cruel brincando em seus lábios carmesim perfeitos. Ela a examinou de cima a baixo, uma avaliação teatral e insultante. Querida, esse vestido é alugado? Você deve me dizer onde. Eu sempre procuro uma boa causa beneficente para apoiar. Algumas pessoas em seu círculo riram. Monique, disse Emílio, sua voz um aviso baixo. Não para ela, Clara sabia, pela óptica. O quê? Disse Monique fingindo inocência. Estou apenas surpresa. Ouvi dizer que você era acadêmica. Eu sempre achei tão trágico quando uma mulher se negligencia por uma carreira e depois, bem, acaba perdendo as duas. O rosto de Clara estava branco. Ela podia sentir os olhares. Ela podia ver Chloe abrindo caminho pela multidão. Seu rosto, uma máscara de trovão. Já chega, disse Clara, sua voz perigosamente baixa. É? Desafiou Monique. Eu não acho. Eu acho que você é patética, rondando as bordas da festa dele. O que você pensou? Que ele te veria e perceberia que cometeu um erro? Olhe para mim, querida. Ela estendeu uma mão que brilhava com um diamante do tamanho de um ovo de codorna sobre o peito de Emílio. E então olhe para você. Ele melhorou. Este era o momento. A aniquilação pública total. Emílio, vendo seus investidores olhando, vendo o potencial de um escândalo, decidiu assumir o controle. Ele colocou a mão no braço de Monique, mas falou para Clara. Agora vamos ser todos adultos, ele disse, projetando sua voz para o grupo. Ele estava atuando. Clara, é pitoresco que você esteja aqui. De verdade. Mas Monique está certa. Você está fora de seu elemento. Um investidor, um homem chamado Heitor, interveio. Emílio, quem é esta? Uma antiga estagiária. Emílio riu, a grande risada ressonante. Esta é Clara, minha ex-esposa, minha primeira esposa, antes. Ele gesticulou para a opulência. Antes de tudo isso, ele se inclinou como se estivesse compartilhando um segredo corporativo, mas sua voz era alta. Era um discurso. Às vezes me perguntam sobre ela, sabe? Eles se lembram dela dos primeiros dias, quando estávamos apenas começando. O que aconteceu com a Clara? Eles perguntam. Ela era tão inteligente, e eu tenho que lhes dizer a verdade. Ele olhou diretamente para Clara, seus olhos desprovidos de calor. Eu lhes digo que ela era uma técnica brilhante, uma mecânica, mas ela não tinha visão, nem instinto assassino. Ela não conseguia ver o quadro geral. Ela era, e digo isso com todo o respeito do mundo, uma esposa de startup maravilhosa. A risada foi bajuladora e cruel. Eu lhes digo, ele continuou baixando a voz para o golpe final, que não se preocupem com ela. Ela está bem. Ela é feliz à sua maneira, mas como força, como parceira, como nome nesta indústria. Ele fez uma pausa, varrendo a sala, saboreando o momento. Ela é nada. A palavra, sua palavra favorita para ela, a palavra do divórcio, a palavra que a havia definido por 5 anos, pairou no ar, brilhante
e venenosa. A multidão farejando o sangue estava em silêncio. Clara ficou ali, seu corpo vibrando com uma raiva fria e silenciosa que era tão profunda que parecia quietude. Clara! Finalmente, Chloe havia chegado empurrando Monique. Nós vamos embora, agora! Chloe agarrou seu braço e começou a puxá-la. Clara foi, com as pernas de madeira. Ela não olhou para trás. Ela podia sentir as centenas de olhos sobre ela, os sussurros começando como um ninho de cobras. Ela era o nada, a esposa de Startup, o fantasma na festa. Enquanto Chloe a arrastava para fora, ela não viu o homem parado nas sombras da grande escadaria, seu rosto indecifrável, seus olhos cinza-aço seguindo cada um de seus movimentos. Ele havia assistido a toda a troca brutal e não havia movido um músculo. O último fantasma. Clara não parou até estar do lado de fora, em um terraço isolado com vista para a grade cintilante da cidade. O ar de novembro foi um tapa bem-vindo, nítido e frio, cortando a névoa de sua humilhação. Ela rasgou o passe de imprensa do pescoço e o jogou em um arbusto ornamental próximo. Eu vou matá-lo! Chloe estava andando de um lado para o outro com o celular na mão. Eu vou escrever uma denúncia! Eu vou! Clara, diga alguma coisa! Ele ganhou! Sussurrou Clara, sua voz oca. Ela agarrou a balaustrada de pedra fria. É o que ele faz. Ele ganha! Ele pega! E ele ganha! Nada. A palavra ecoou, transportando-a 5 anos para trás, para uma sala diferente. Uma espécie diferente de execução. O escritório do advogado. Mogno polido, paredes bege, cheiro de dinheiro velho e café velho. O nome dele era Álvaro Gomes. Emílio se sentou em frente a ela. Documentos. Clara, seja razoável, disse Gomes. Sua voz um sussurro seco. Bittencourt de Inovação está oferecendo uma indenização francamente surpreendente para um casamento desta duração. Ele está sendo mais do que generoso. Eu não quero a indenização, Clara havia sussurrado. A pilha de papel, uma parede borrada entre ela e seu marido. Eu quero meu nome na patente do projeto Quimera. Emílio havia suspirado, um som de profunda exasperação. Clara, já conversamos sobre isso. Você é uma coder brilhante, a melhor, mas você não entende de negócios. Você escreveu alguns algoritmos. Eu construí a empresa. Eu consegui o financiamento. Eu criei a marca. O código, Clara? O código são apenas linhas. É a visão que importa. Foi minha visão. Foi a minha tese! Ela havia gritado, as lágrimas finalmente chegando. A matriz de dados autocorretiva, eu desenhei tudo para você em um guardanapo no Monge Bêbado. E você era uma estudante de doutorado falida. Ele havia retrucado, o charme desaparecido. Eu te dei uma plataforma. Eu te dei recursos. O que você me deu? Você não consegue nem entrar em uma sala e dominá-la. Você se esconde. Você não é uma parceira, Clara. Você é uma mecânica. Uma muito boa. Mas as pessoas não colocam o nome do mecânico na frente da Ferrari. Então ele havia deslizado o último documento sobre a mesa. O Acordo de Não Divulgação, NDA. Não era uma página, era um livro. Não era apenas sobre a empresa, era sobre ele, era sobre eles. Proibia-a de trabalhar em qualquer campo relacionado. Arquitetura de dados, análise preditiva, IA, por 10 anos. O que é isso? Ela perguntou, seu sangue ficando gelado. Proteção, disse Gomes, para a propriedade intelectual do Sr. Bittencourt. É minha propriedade, Clara, disse Emílio, sua voz suave. E isso foi muito pior. Por favor, não lute comigo. Eu vou? Ela havia dito, levantando-se. Eu vou te levar ao tribunal. Eu vou mostrar a eles minha tese.
Eu vou mostrar a eles os registros do servidor. Álvaro Gomes havia tossido, um som pequeno e cortês. Senhora Noronha, se a senhora optar por litigar, é claro, seremos forçados a contra-atacar. Seremos forçados a interrogar seu tempo na empresa. Seu marido apontou para Emílio. Ele está preparado para testemunhar que a senhora era instável, que seu trabalho era errático. O quê? Ela olhou para Emílio horrorizada. Você estava estressada, Clara, disse Emílio, seus olhos cheios de falsa pena. A pressão. Você estava vendo o Dr. Azevedo, certo? Para a ansiedade, sua terapia, seus medos privados de não ser boa o suficiente. Ele ia usar isso contra ela. Ele a pintará como histérica, senhora Noronha, disse Gomes com a voz inexpressiva. Ele usará seus registros médicos. Ele testemunhará que ele corrigiu seu código errático. Em quem você acha que um juiz vai acreditar? No famoso CEO da Bittencourt Inovação ou na emocional ex-esposa? Ele lhe deu a caneta. Assine, e você sai com seu apartamento e sua dignidade. Lute, e você perde os dois. Ela havia assinado. Ela cedeu seu nome, seu trabalho, seu futuro. Ela pegou a indenização e ela desapareceu. Ela se tornou C.H. Arden. Ela se tornou nada. No terraço, a memória era tão vívida que ela estava tremendo. Ele está prestes a fazer o discurso dele, disse Chloe com a voz amarga. Ele vai receber um prêmio. A vida é simplesmente, fodidamente injusta. Eu deveria ir, disse Clara, puxando o casaco mais para perto. Eu estou com muito frio. Eu vou pedir um táxi. Um ato de teatro brutal. A voz veio das sombras no final do terraço. Clara e Chloe deram um pulo. Um homem saiu para a luz fraca. Ele era alto, vestindo um smoking tão perfeitamente adaptado que parecia uma extensão dele. Ele era esguio, com traços nítidos e os olhos cinzentos mais inteligentes e inquietantes que Clara já tinha visto. Ele não segurava uma bebida. Ele estava apenas observando. Me desculpe, Clara gaguejou. Nós não ouvimos, estamos de saída. Não precisam, disse o homem. Sua voz era tranquila, com um sotaque europeu indecifrável. Ele é quem deveria ir. Emílio Bittencourt é um parasita em um bom terno. Chloe, sempre a jornalista, avançou. Eu sou Chloe Ribeiro, Jornal do Brasil, e o senhor é... Os olhos do homem não se desviaram. Eu sou Julian Torres, ele declarou. O queixo de Chloe caiu. Julian Torres, o rei quântico, o fundador dos laboratórios Ethelred, o homem mais recluso, poderoso e genuinamente brilhante em tecnologia. Ele era o verdadeiro convidado de honra. Ele era o homem com quem Emílio supostamente estava fazendo parceria. Chloe estava sem palavras. Estou atrasado, disse Julian, um sorriso breve e fino. Eu detesto essas coisas. Tudo postura, nada de substância. Eu estava esperando o momento certo para fazer minha aparição. Ele deu um passo em direção a Clara. A senhora está bem, senhora Noronha? Clara estava atordoada. Você sabe quem eu sou. Eu sei, ele disse. Embora eu confesse ter passado os últimos 18 meses procurando por um fantasma, eu não entendo. A senhora não entenderia, ele disse. A senhora foi muito completa, mas... A senhora não é a senhora Reis para mim. Não de verdade. Ele se aproximou. Seu olhar tão intenso que era como uma força física. A senhora é C.H. Arden. O sangue de Clara não apenas esfriou, congelou. O nome, seu segredo, seu único e pequeno espaço protegido. Como? Ela respirou, dando um passo para trás involuntariamente. Chloe parecia completamente desconcertada. Como eu sei?
finalizou Julian Torres. Porque eu estou tentando contratar C.H. Arden há 1 ano. A senhora tem ideia de quanto dinheiro a senhora me custou, senhora Noronha? Eu o quê? A senhora não pode ir, disse Julian, enquanto Clara instintivamente se virava para fugir. Por favor, eu gastei mais de 6 milhões de euros e 18 meses da minha vida tentando encontrá-la. Ele apontou para as luzes da cidade, 1 bilhão de pontos de dados brilhando abaixo deles. Eu administro um pequeno projeto de paixão, uma plataforma de recrutamento disfarçada de competição de codificação. Nós a chamamos de O Crisol. É onde testamos nossos problemas quânticos mais avançados. É impossível por design. Clara sabia. O Crisol. Os problemas eram tão lindos, tão complexos. Eram a única coisa que a fazia se sentir viva. Por 2 anos, continuou Julian, ninguém resolveu o desafio do labirinto. É um problema de escalabilidade, um monstro teórico. Meus próprios doutores na Ethelred, as melhores mentes do mundo, não conseguiram resolvê-lo. Então, 6 meses atrás, C.H. Arden o resolveu. Em um fim de semana, por um prêmio de 5.000 euros. Ele riu, um som seco e descrente. Eu aumentei o prêmio. Eu lancei o problema Hydra. Ela o resolveu em 72 horas. Depois o Minotauro, 48. Eu gosto de quebra-cabeças? Sussurrou Clara, sua mente cambaleando. Isso não são quebra-cabeças, senhora Reis, disse Julian, baixando a voz. São as chaves do reino e a assinatura. Seu estilo de codificação. Era familiar. Eu não conseguia identificar, mas era elegante, agressivo, impossível. Eu fiquei obcecado. Ele fez uma pausa, seus olhos examinando o rosto dela. Ao mesmo tempo, minha equipe de fusões e aquisições estava examinando uma compra. Bittencourt, inovação. Clara estremeceu. Exato, disse Julian. A Ethelred está se expandindo. Estávamos procurando adquirir uma nova divisão de gerenciamento de dados. Bittencourt Inovação era o líder de mercado. Mas o Quimera parecia doente. Era uma obra-prima, um motor de Ferrari, mas estava preso em um kart. Ele havia parafusado interfaces de usuário baratas e feias nele. Ele o havia bastardizado. O núcleo era brilhante, mas estava sufocando. Não era atualizado há 5 anos. Estava clamando por ajuda. Ele não entende, disse Clara, as palavras arrancadas dela. Ele nunca entendeu. Não, ele não entende, assentiu Julian. Mas enquanto minha equipe executava o diagnóstico profundo, encontramos artefatos, fragmentos de código, metadados que ele foi muito estúpido para limpar, uma impressão digital. Ele olhou diretamente para ela. Era a mesma impressão digital de C.H. Arden, a mesma elegância impossível. Começou uma caçada, rastreou os fragmentos de código, os metadados originais, até um servidor do MIT, até uma tese de doutorado, Projeto Quimera, uma matriz de dados autocorretiva, por Clara Noronha. E então, disse Julian, a senhora desapareceu. Seus registros acadêmicos foram selados. Sua pegada profissional foi apagada. Foi uma sabotagem legal e social brilhante e aterrorizante. Ele não apenas se divorciou da senhora, ele a eliminou. Ele tinha um bom advogado, disse Clara com a voz trêmula. Ele tinha Álvaro Gomes, corrigiu Julian. E a senhora não tinha ninguém, até que C.H. Arden reapareceu no Crisol. Eu juntei tudo. Eu tenho tentado encontrá-la desde então. Eu tinha que ver a mente que podia construir tal coisa. Então o senhor veio aqui, disse Clara, apontando para a festa, para comprar a empresa dele. Eu vim aqui para roubar o único ativo decente dele, corrigiu Julian. Eu vim aqui por você. Eu vim aqui para ver se a mulher que encontrei online tinha a coragem para igualar seu intelecto.
Ele apontou de volta para o salão de baile. Depois do que acabei de ver, a maneira como a senhora se manteve firme, a maneira como a senhora não desmoronou, solidificou. Eu tenho minha resposta. Não importa, disse Clara, a luta se esvaindo dela. É tudo conversa fiada. O NDA é inquebrável. Ele vai me destruir. Ele vai usar a cláusula de histeria? As ameaças contra seus registros médicos. Sim, eu sei, disse Julian, sua voz tingida de veneno. É um documento assustador. Meus advogados têm uma cópia dele há 6 semanas. Eles o chamaram de uma obra-prima do terrorismo legal. Então eu não posso fazer nada. Pelo contrário, disse Julian, um sorriso lento e perigoso se espalhando por seu rosto. A senhora pode fazer tudo. Essa obra-prima agora não vale nada. O quê? Como? Você disse que era inquebrável. Era, disse Julian. Mas esse tipo de contrato, um contrato de supressão total, é baseado em uma coisa, adesão mútua. Ele a quebrou. Clara ficou olhando. O que você quer dizer? O NDA incluía uma cláusula de não depreciação mútua. A senhora não podia falar sobre ele e ele não podia falar sobre a senhora. 10 minutos atrás, o Sr. Bittencourt ficou na frente de 300 pessoas, incluindo sua amiga, a senhora Ribeiro do Jornal do Brasil, e publicamente a depreciou com malícia. Ele a chamou de nada. Ele a chamou de nota de rodapé. Ao fazer isso, ele invalidou o contrato inteiro. Ele acabou de entregar a arma para a senhora. Os joelhos de Clara ficaram fracos. Chloe, que estava ouvindo de boca aberta, soltou um pequeno guincho. Ele me libertou? Ele a libertou, confirmou Julian. É monumentalmente estúpido. Um fogo novo e desconhecido estava subindo pelas veias de Clara. Não era a raiva fria e indefesa de antes. Estava quente. Estava focado. Era poder. Então, e agora? Perguntou Clara, sua voz tremendo, mas não de medo. Agora, disse Julian consultando seu relógio. Seu ex-marido está prestes a subir ao palco para aceitar seu prêmio de inovador da década. Ele vai dar um discurso e, nesse discurso, ele vai usar o seu trabalho para implorar pelo meu dinheiro. Ele olhou para ela. Eu preferiria que ele implorasse pela sua misericórdia. Eu não sei o que fazer, disse Clara. A senhora não precisa fazer nada além de caminhar, disse Julian. Minha equipe tem estado ocupada. Ele se virou para Chloe. Senhora Ribeiro, 1 hora, amiga. Eu sou a melhor amiga dela, disse Chloe, os olhos arregalados. O que você precisa? Você está gravando? Eu estou sempre gravando, disse Chloe, batendo o celular no bolso da jaqueta. Bom, disse Julian. Mantenha-o ligado, mas eu tenho algo melhor. Ele tirou um objeto pequeno e elegante do bolso, um gravador de áudio digital. Minha chefe de segurança. Ela também é muito boa. Ela tem sido a sombra do Sr. Bittencourt na última hora. Isso tem toda a conversa de esposa de startup cristalina para a posteridade. Os olhos de Clara se arregalaram. Mas o NDA? E o Ruiz? As ameaças? Ah, sim, a coerção, disse Julian. Difícil provar sua palavra contra a dele, exceto que não é. O que você quer dizer? Com licença, minha equipe é persuasiva, disse Julian. Acontece que o Sr. Álvaro Gomes tem uma complicada vida pessoal e um hábito muito caro. Minha equipe não o chantageou. Nós simplesmente oferecemos a ele um negócio melhor, um muito melhor. Um paraquedas de ouro para uma aposentadoria muito confortável e muito precoce em um país sem extradição. O que ele deu? Clara respirou. Tudo, disse Julian. Uma declaração juramentada, memorandos, e-mails, mas nós nem vamos precisar deles. Nós temos algo melhor. Clara estava confusa.
O que é melhor do que uma declaração juramentada de seu próprio advogado? Julian sorriu. Uma gravação de seu advogado. A senhora estava olhando para ela. Espere, o senhor não quer dizer... Eu quero dizer, disse Julian. Minha equipe procurou por qualquer alavanca. Nós nos aprofundamos em suas contas antigas, seus backups na nuvem, as coisas que você até esqueceu que tinha. A senhora gravou a reunião final do divórcio, certo, Clara? Em seu celular antigo. O sangue de Clara ficou gelado. Ela estava tão aterrorizada, tão sozinha. Ela havia apertado o botão de gravar em seu celular no colo. Apenas para ter um registro do que ele havia dito. Ela havia esquecido. Ela havia jogado aquele celular em uma gaveta. Nós encontramos o arquivo de áudio, disse Julian, a voz suave. Estava criptografado, mas nós temos pessoas boas. Ele tirou uma simples unidade USB preta. Está tudo aqui. O áudio de Álvaro Gomes ameaçando usar seus registros médicos. O som de Emílio aceitando, a cláusula histérica. É devastador. E a partir de 10 minutos atrás, completamente admissível. Ele a entregou. Esta é sua escolha, Clara. Nós podemos ir embora. Eu posso te dar um emprego na Ethelred. Você pode ser C.H. Arden e ninguém jamais saberá. Você será rica. Você estará segura. Ele olhou em seus olhos. Ou você pode pegar isso. Você pode voltar para aquele salão de baile e você pode queimar todo o mundo fraudulento dele até o chão. Clara olhou para a unidade USB. Era seu passado, sua dor, sua prisão e sua chave. Ela olhou para Chloe, que estava vibrando com um grito primal silencioso. Ela olhou para Julian, cujos olhos cinzentos não ofereciam pena, mas respeito. Ele me chamou de nada, disse sua voz, uma navalha. Ela pegou a unidade USB da mão dele. Vamos. Julian Torres sorriu. Isso transformou seu rosto, afugentando as sombras. Mais uma coisa, ele disse. Ele tocou um headset tão pequeno que Clara nem o tinha visto. Titã, minha equipe acabou de cortar a alimentação principal do sistema audiovisual do salão de baile. Eles estão tendo dificuldades técnicas. A única coisa que será reproduzida naquela tela grande é o que está nesta unidade. E senhora Ribeiro... Ele olhou para Chloe. A cabine de AV fica na parte traseira esquerda. O técnico se chama Miguel. Ele é um dos meus. Entregue isso a ele. Ele deu a ela um pequeno disco rígido criptografado. É um espelho do USB. Ele saberá o que fazer. Entendido, disse Chloe, os olhos brilhando. Ela deslizou o disco para o bolso. Ela deu um forte abraço em Clara e se fundiu de volta nas sombras. Uma jornalista, no rastro da história de sua vida. Julian ofereceu seu braço. Vamos, senhora Noronha. Eu acho que é a sua vez. Clara Noronha, a mulher que havia sido um fantasma por 5 anos, pegou seu braço. Vamos dar a eles um show. A chama da arquiteta. O caminho do terraço para o salão de baile principal foi os 10 metros mais longos da vida de Clara. Mas desta vez ela não estava fugindo. Ela estava avançando. Com a mão no braço de Julian Torres, o mar de pessoas se abriu. A energia na sala mudou. Os sussurros não pararam. Eles mudaram. Não eram mais sobre ela, a ex-patética. Eram sobre ele e a misteriosa mulher em seu braço. Quem é essa? É a nova namorada dele? Ela não parece uma modelo. Ele parece furioso. Clara manteve os olhos para frente. Ela podia sentir o calor de 100 olhares, mas o único que importava era a presença calma e firme de Julian ao seu lado. Ele a guiou não para um assento traseiro, mas diretamente para a frente, para a mesa principal reservada para o convidado de honra bem no pé do palco. Emílio estava no pódio, aproveitando a luz.
Ele tinha seu prêmio na mão. Ele estava em seu elemento, sua voz suave e hipnótica, tecendo uma história de inovação e sucesso. E é disso que se trata a Bittencourt Inovação. Ele estava dizendo com os braços estendidos. O futuro. Nós não apenas prevemos o futuro, nós o construímos. Nosso projeto principal, Quimera, não é apenas software. É o novo sistema operacional para um novo mundo. E estou emocionado em anunciar que estamos em conversas finais para uma parceria que nos levará, de verdade, para o próximo nível. Ele os viu então. Sua fluência vacilou. Ele parou no meio da frase, seus olhos fixos em Julian Torres. Um sorriso maciço e aliviado se espalhou por seu rosto. Ah, e aqui está ele, Emílio ressoou se recuperando. O homem em pessoa, o visionário. Senhoras e senhores, deem as boas-vindas ao meu amigo, meu colega, o futuro da tecnologia, o Dr. Julian Torres. A sala explodiu em aplausos. Um operador de holofotes direcionou uma luz para Julian e Clara, banhando-os em branco. Julian não sorriu. Ele não aplaudiu. Ele simplesmente guiou Clara para a mesa e, com um gesto de cavalheirismo deliberado do velho mundo, ele puxou a cadeira para ela. Emílio, ainda no palco, vacilou novamente. Este não era o roteiro. Julian deveria subir, apertar sua mão e apoiá-lo. Julian! Emílio gritou, forçando seu sorriso. Suba e veja o que você encontrou. Seus olhos finalmente pousaram em Clara e desta vez ele a viu. Ele a viu sentada na mesa principal, viu a mão dela no braço de Julian Torres. Viu a maneira como Julian havia puxado a cadeira para ela. E seu cérebro, tão rápido em calcular ganhos e perdas, simplesmente não conseguia computar esta variável. O silêncio se espalhou. Monique, sentada à mesa, foi a primeira a reagir. Seu rosto, uma máscara de beleza entediada, se contorceu em confusão genuína e feia. O quê? O que ela está fazendo aqui? Segurança? Ela sibilou alto o suficiente para a mesa ouvir. Julian Torres, que estava prestes a se sentar, se endireitou. Ele se virou não para Emílio no palco, mas para Monique. Sua voz não era alta, mas era tão fria, tão precisa, que cortou todos os sussurros. Ela está aqui, disse Julian, fixando seus olhos nos de Monique, porque ela é minha convidada. Emílio no palco agora suava visivelmente. A multidão murmurava. Isso era um desastre. Ele tinha que recuperar o controle. Ele soltou sua grande risada falsa. Julian, meu amigo, sempre o inconformista, ele disse, descendo do palco, microfone na mão em direção à mesa. Eu estava tentando fazer você parte do show. Vejo que você conheceu minha ex-esposa, Clara. Que mundo pequeno! Ele estava parado na frente deles agora. Ele deu um tapinha no ombro de Julian, um gesto desesperado de macho alfa. Julian, um prazer. Fico feliz que finalmente possamos falar sobre parceria. E vejo que você conheceu a Clara. Ela costumava ser um grande apoio em seu dia, como eu mencionei. Ele piscou para os investidores na mesa. Uma nota de rodapé. Este foi o ponto de virada. Clara sentiu a mão de Julian no encosto de sua cadeira, uma pressão silenciosa e firme. Monique, encorajada pela presença do marido, levantou-se. Emílio, querido, a serviçal voltou e trouxe um amigo. Isso é embaraçoso. Ela está certa, Emílio, rosnou o investidor Heitor. O que é isso? Isso não é profissional. Emílio, nervoso, virou-se para Julian. Julian, eu sinto muito mesmo. Ela é claramente instável. Tenho certeza de que ela o encurralou. Foi então que Julian Torres se moveu. Ele não levantou a voz. Ele não precisou. Ele simplesmente pegou o microfone da mão frouxa de Emílio,
O feedback guinchou por um segundo, silenciando a sala. Julian bateu uma vez. Senhor Bittencourt, disse Julian. Sua voz, agora amplificada, era um ronronar suave e perigoso. Obrigado por essa apresentação. E obrigado especialmente por aquele último comentário. Ele se virou não apenas para Emílio, mas para toda a sala, para a imprensa, para os investidores, para o mundo. Eu vim aqui esta noite para ver uma arquiteta. Disseram-me que eu a encontraria aqui. Eu não fiquei desapontado. Ele se virou para Emílio. O senhor chama esta mulher de nada. O senhor a chama de nota de rodapé. O senhor Bittencourt, está catastroficamente errado. Ele se virou. Colocou a mão na parte inferior das costas de Clara. Um gesto de proteção e apresentação. Sua ex-esposa, disse Julian. Isso é fascinante, porque para mim... Ele olhou para Clara e depois para a multidão atordoada. Esta é Clara Noronha, e ela é a mulher que eu estava esperando. O clique-whir de uma dúzia de câmeras de imprensa foi ensurdecedor no silêncio. Foi o som de uma narrativa sendo reescrita. O rosto de Emílio Bittencourt era uma máscara grotesca de confusão. O sangue havia escoado dele, deixando um brilho branco acinzentado e pastoso sob os holofotes. Esperando? Esperando! Emílio gaguejou, o microfone amplificando sua repentina insegurança. Como? Como um encontro, Julian, seu velho raposo? Você não me disse que estava... Julian Torres soltou uma risada curta e aguda. Não foi um som de alegria. Um encontro? Não, senhor Bittencourt. Eu não sou uma raposa, e a senhora Noronha não é um prêmio. Eu estive esperando da maneira que um astrônomo espera por um cometa. Eu estive esperando a mente. Ele se virou para Clara. Clara, a senhora me faria a honra? Clara se levantou. Suas pernas tremiam, mas ela travou os joelhos. Ela olhou pela primeira vez em 5 anos diretamente nos olhos de Emílio Bittencourt. E ela viu pela primeira vez não o monstro que a havia quebrado, mas um homem pequeno e aterrorizado. Senhor Bittencourt, ela disse. Sua voz era tranquila, mas no silêncio sepulcral do salão de baile, ela foi ouvida. Emílio, ela disse mais alto, você disse que o projeto Quimera era sua visão. Ele balbuciou. Eu o construí. Eu o escrevi, disse Clara cada linha. Você está mentindo, ele guinchou, sua compostura se estilhaçando. Ela está mentindo, o NDA. Você não pode, isso é difamação. Segurança, tirem-na daqui. O NDA, disse Julian, sua voz pingando diversão. O que o senhor anulou 10 minutos atrás com o seu discurso de esposa de startup? O que o senhor está, enquanto falamos, quebrando totalmente. Isso não é verdade. Chloe! Gritou Clara. Na parte de trás da sala, Chloe levantou o polegar da cabine de AV. Senhor Bittencourt, disse Clara, sua voz cheia de um terrível poder calmo. O senhor e seu advogado, o senhor Álvaro Gomes, vocês ameaçaram usar meus registros médicos contra mim. Você me chamou de histérica. Você ameaçou me destruir. Mentiras, tudo mentiras! Gritou Emílio, seu rosto manchado de vermelho. Prove! De acordo, disse Clara. Ela gesticulou para a cabine de AV. A enorme tela atrás do palco, que estava mostrando o logotipo da Bittencourt Inovação, piscou e apagou. O salão de baile mergulhou em uma escuridão quase total, exceto pelos holofotes no palco. E então, uma voz. A voz seca e sussurrante de Álvaro Gomes encheu o grande salão de baile. Ele a pintará como histérica, senhora Noronha.
Ele usará seus registros médicos. Ele testemunhará que ele corrigiu seu código errático. Era a gravação dela. A sala estava tão silenciosa que o tilintar de um cubo de gelo em um copo soou como um tiro. A voz de Emílio veio em seguida, cheia de falsa pena. Estressada, Clara, a pressão. Você estava vendo o Dr. Azevedo, certo? Para a ansiedade. Depois, Gomes novamente. Assine e você sai com seu apartamento e sua dignidade. Lute e você perde os dois. O áudio parou. As luzes do salão acenderam, não sobre a festa brilhante, mas sobre um necrotério. Emílio Bittencourt era uma estátua. Ele estava total e absolutamente quebrado. Ele olhou para Clara, seus olhos arregalados com um novo e horrível respeito. Clara, por favor, você não sabe o que está fazendo. Você vai destruir a empresa, nossa empresa. Nunca foi nossa empresa, Emílio, disse Clara. Foi o meu trabalho e a sua mentira. E a mentira acabou. Monique foi a primeira a se mover. Com um olhar de fúria absoluta e concentrada, ela olhou para Emílio. Slap! O som ecoou pela sala. Ela o esbofeteou com a mão aberta. Você fraude! Ela cuspiu. Você me disse que ela era uma secretária. Você me disse que era um gênio. Você me amarrou a um... nada. Ela arrancou o enorme anel de diamante do dedo e o jogou não nele, mas em seus pés. Meus advogados ligarão para seus advogados. Eu não vou afundar com você. Ela agarrou sua bolsa e saiu furiosa, empurrando um cinegrafista. Os investidores estavam correndo, não andando, correndo. Homens em ternos de R$10.000 apressavam-se para as saídas, seus rostos pálidos, seus telefones colados nas orelhas. Venda tudo, livre-se disso. Eu não me importo com a perda. Apenas me tire daqui. É uma fraude total. É tudo uma mentira. Coloque o jurídico no telefone. Vamos processar por deturpação grave. A CVM. Ligue para a CVM. Julian Torres pegou o microfone calmamente. Uma nota para aqueles de vocês da imprensa, disse Julian. Os laboratórios Ethelred anunciam um fundo semente de 10 bilhões de euros para lançar uma nova empresa concorrente. Uma empresa baseada na inovação real, uma empresa liderada pela verdadeira arquiteta desta tecnologia. Ele levantou sua taça para Clara. Senhoras e senhores, deem as boas-vindas à fundadora e CEO da Ethelred Corp, a senhorita Clara Noronha. Ele ofereceu sua mão, não como amante, mas como parceiro. Ele a guiou pelo pandemônio para longe de Emílio e em direção ao palco. Ele não pegou o pódio. Ele se afastou e gesticulou para que ela o pegasse. Clara Noronha, a mulher que havia sido nada, caminhou ao lado de seu ex-marido. Ela subiu ao palco e parou no centro do holofote. Estava quente, estava brilhante e parecia em casa. A fundação. Na manhã seguinte, às 10h, Clara estava em uma sala de reuniões estéril, com paredes de vidro no enriquecendo andar do edifício dos laboratórios Ethelred. O logotipo temporário da Ethelred Corp era projetado em uma tela atrás dela. A sala estava lotada. Chloe, que havia enviado sua história às 4h da manhã, uma história que já havia quebrado o site do Jornal do Brasil, estava na primeira fila, sorrindo. Julian Torres também estava na primeira fila, mas deliberadamente de lado. Este era o palco dela. Clara mesma estava transformada. A equipe de Julian havia descido sobre seu apartamento ao amanhecer, não com sugestões, mas com soluções. Ela agora usava um tailleur feito sob medida em um tom de verde tiel escuro. Seu cabelo estava puxado para trás em um estilo profissional elegante, e ela usava um headset simples. Ela parecia no comando. "Senhora Noronha!" gritou um repórter do Valor Econômico.
Pode confirmar que a CVM abriu uma investigação sobre a Bittencourt Inovação a partir das 8 horas desta manhã? Clara bateu no microfone. Sua voz era firme. Eu posso confirmar que minha equipe e eu estamos cooperando totalmente com todas as autoridades competentes. Meu foco, no entanto, não está no passado, está no futuro. Senhora Noronha, qual é a sua resposta à única declaração do Sr. Bittencourt que a chama de uma mulher amargurada e vingativa que roubou o trabalho dele? Clara permitiu um pequeno e triste sorriso. Meu trabalho é minha resposta. O Sr. Bittencourt e eu temos um desacordo fundamental. Ele acredita que ideias são visão. Eu acredito que ideias não valem nada sem execução. Ele era a visão. Eu era a execução. Senhora Noronha, o que é a Ethelred Core? O que é o projeto Ethelred que a senhora mencionou ontem à noite? Isso era tudo. Clara apertou um controle remoto em sua mão. A tela atrás dela, que estava mostrando o logotipo, piscou. Uma nebulosa de dados rodopiante, linda e terrivelmente complexa, apareceu. Por 5 anos, Clara começou. Bittencourt Inovação tem vendido o projeto Quimera. Era minha tese de doutorado. É brilhante, mas é o desenho de uma criança. Era a planta. Nos últimos 5 anos, enquanto o Sr. Bittencourt estava ocupado vendendo, eu estava ocupada construindo. Ela apontou para a tela. O Quimera pode ordenar e organizar dados. O projeto Ethelred entende os dados. Não apenas prevê, ele entrega, ele modela. O Quimera pode dizer o que aconteceu. A Ethelred pode dizer por que aconteceu e o que acontecerá a seguir. A sala estava em silêncio. O Sr. Bittencourt vendeu a vocês um carro rápido, disse Clara, sua voz ressoando com paixão. Eu ofereço a vocês um motor de dobra. A Ethelred Core não é uma empresa de gerenciamento de dados, é um motor de sabedoria. Ele pode mapear sequências genéticas em segundos. Pode modelar soluções para as mudanças climáticas que são realmente viáveis. Pode prever com 99% de precisão os pontos de falha em uma rede elétrica nacional antes que eles aconteçam. Uma última pergunta veio da parte de trás. O Sr. Bittencourt sempre disse que a senhora era o suporte. A senhora era a nota de rodapé. Como é estar no comando? Clara olhou para o repórter. Ela pensou na palavra. Nada. Eu nunca fui apoio, disse sua voz clara e forte. Eu era o alicerce, a arquitetura invisível que sustentava todo o edifício. A única diferença é que agora vocês podem me ver. A última palavra. 6 meses depois, Clara estava na capa da revista Forbes. O título: A arquiteta Clara Noronha reconstrói o mundo. Seu escritório na Ethelred Core não se parecia em nada com seu antigo apartamento. Era minimalista, limpo e poderoso, com uma vista do chão ao teto da cidade. O projeto Ethelred já havia garantido seus 2 primeiros clientes, a NASA e a Organização Mundial da Saúde. Houve uma batida suave em sua porta. Julian Torres colocou a cabeça para dentro. Senhora CEO, ele disse com um pequeno sorriso no rosto, você tem uma visita. Ele não tem hora marcada, mas disse que a senhora o receberia. Clara levantou os olhos de seu terminal. Julian se afastou e um segurança escoltou um homem para seu escritório. Ele estava encolhido, cinzento, mas magro. O terno era caro, mas parecia grande demais para ele. Era Emílio. Ele estava em liberdade sob fiança. O julgamento era no próximo mês. Ele havia perdido tudo. A CVM havia congelado seus ativos. O divórcio de Monique estava prestes a levar o resto. Clara, disse sua voz áspera. Emílio, disse Clara.
Sua voz era neutra, nem fria, nem quente. Apenas um fato. Você tem 5 minutos. O segurança recuou, mas manteve a mão na porta. Eu só queria te ver, ele disse, olhando ao redor do escritório. Isso é impressionante. É? Ela assentiu. Eu não sei por que estou aqui. Ele gaguejou. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de uma desesperada confusão implorante. Para pedir desculpas? Para perguntar? O que eu fiz de errado? Nós éramos felizes, não éramos? No início, este era o teste final, o último fantasma. Clara se levantou, caminhando até a janela para olhar para a cidade que ela estava ajudando a remapear. Nós éramos. Ela assentiu, sua voz suave. Nós éramos felizes, e então você viu minha mente, e você não a viu como uma parceira. Você a viu como um recurso, como algo para ser minado, como algo para possuir. Ela se virou para encará-lo. Você não fez uma grande coisa errada, Emílio. Você tomou uma pequena decisão errada todos os dias, por anos. Você escolheu a visão em vez do trabalho. Você escolheu a venda em vez da verdade. Você fez isso tantas vezes que se esqueceu de quem você era, e você se esqueceu de quem eu era. De quem? Ele assentiu, as lágrimas surgindo em seus olhos. Ele, o Julian, ele é bom para você. Julian me respeita, disse Clara, a distinção clara. Isso é tudo que eu sempre quis. Respeito. Você pode me ajudar? Ele sussurrou. A verdadeira razão para sua visita finalmente emergindo. Uma palavra, para os promotores, uma referência de personagem. Pelos velhos tempos, Clara olhou para ele, o rei do mundo reduzido a um mendigo. O homem que a havia chamado de nada, agora pedia tudo a ela. Eu não posso, Emílio, ela disse, sua voz gentil, mas definitiva. Mas, Clara, você estava certa sobre mim de uma maneira, ela disse. Você me chamou de nota de rodapé e é isso que você é para mim agora. Uma nota de rodapé. Na minha história, o passado, e eu só estou interessada no futuro. Clara! Adeus, Sr. Bittencourt. O segurança o escoltou para fora com gentileza, mas firmeza. A porta se fechou com um clique. Clara ficou no silêncio de seu escritório por um longo momento. Julian bateu e voltou, segurando 2 xícaras de café. Ele entregou uma a ela. Você está bem? Ele perguntou. Clara tomou um gole, o calor se espalhando por ela. Ela olhou pela janela para o futuro. Estou, ela disse, um sorriso brilhante e real se espalhando por seu rosto. Estou finalmente livre. Bom, disse Julian sorrindo de volta. Agora, vamos mudar o mundo. E assim, Clara Noronha recuperou seu nome, seu trabalho e seu futuro. O império de Emílio Bittencourt, construído sobre uma mentira, desmoronou em pó, e ele se tornou a única coisa que ele a acusou de ser. Um nada, uma nota de rodapé em sua história. Clara passou de ser o fantasma na máquina para a mulher que dirigia a máquina. Sua história é um poderoso lembrete. Nunca permita que ninguém defina seu valor. Nunca permita que ninguém te chame de nada, porque a pessoa que eles estão dispensando pode ser a arquiteta do mundo em que eles vivem. Seu valor não é determinado pela visão deles. Ele é comprovado pelo seu trabalho. O que você achou da vingança de Clara? Foi justiça ou apenas negócios? A reação de Monique não teve preço. Ou o quê? Deixe-me saber sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de clicar naquele botão gostei. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. E o mais importante, inscreva-se no canal para nunca perder uma única história. Vemos você na próxima.